Boa noite a todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao que foi proposto no nosso cronograma da disciplina de Introdução às Geotecnologias. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma das técnicas do geoprocessamento de grande importância, que é o sensoriamento remoto. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar especialmente da unidade 3, que é referente às noções do sensoriamento remoto. Eu vou estar compartilhando a tela aqui. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar inicialmente com os princípios físicos do sensoriamento remoto. Consequentemente, nós vamos falar do espectro eletromagnético e as características dos materiais. Em seguida, nós vamos falar sobre os sistemas de sensores e, por fim, nós vamos falar um pouquinho dos sistemas aéreos, todos esses tópicos referentes ao sensoriamento remoto. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fornecer algumas informações básicas sobre os principais princípios nos quais se fundamentam as técnicas de sensoriamento remoto, apresentando as características do espectro eletromagnético, dos sistemas de sensores e dos sistemas aéreos. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, o sensoriamento remoto é uma técnica que consiste na medição ou aquisição de dados sobre um objeto ou cena à distância, ou mais especificamente, a obtenção de informações sem entrar em contato com a área ou fenômeno sob investigação. Então, isso aqui é uma definição do IBGE, em 2001, onde o IBGE define o sensoriamento remoto como uma técnica importante para a medição e aquisição de dados à distância, sem ter um contato com a área ou um contato físico com a área ou com o fenômeno. Então, a imagem mostra para nós as fontes de energia, né, que pode ser através do Sol ou dos satélites e dos sensores. Então, com isso, a energia incidente e em direção ao alvo, ok? Então, a fonte de energia vai em direção ao alvo, emite uma energia que é chamada de eletromagnética, e aí os sensores ou os satélites, né, fazem a captação dessa energia, ok? Então, em síntese, seria isso, os procedimentos realizados pelo sensoriamento remoto. Um breve histórico sobre essa técnica. O desenvolvimento inicial do sensoriamento remoto esteve ligado ao desenvolvimento da fotografia e à pesquisa espacial. Então, o desenvolvimento inicial do sensoriamento remoto iniciou com a convergência de duas grandes linhas de pesquisa, que no caso foi a aerofotogrametria e a fotointerpretação, de um lado, e a pesquisa espacial e os avanços tecnológicos, de outro lado. Então, foram esses dois momentos aí, essas duas linhas de pesquisa, que contribuíram para o desenvolvimento inicial do SR. As fotografias aéreas, o primeiro produto de sensoriamento remoto a ser utilizado, foram as fotografias aéreas. Com isso, vieram as técnicas da fotogrametria e a fotointerpretação, que são técnicas que antecedem o sensoriamento remoto propriamente dito. A primeira fotografia foi obtida em 1839, e em 1840, o seu uso já estava sendo recomendado para levantamentos topográficos. O desenvolvimento
do sensoriamento remoto foi muito rápido, que em 1858 o Corpo de Engenharia da França utilizou essa técnica, né, para fazer um mapeamento topográfico de amplas áreas do território francês. Então, com o advento do avião, o desenvolvimento, né, e o desenvolvimento das câmeras fotográficas e os filmes impulsionou as aplicações das fotografias para o levantamento de recursos naturais, contribuindo para a obtenção de dados de uma forma controlada. E essa obtenção de forma controlada consistiu no levantamento de recursos naturais de grandes extensões territoriais. Em 1956, ocorreram as primeiras aplicações sistemáticas de fotografias aéreas, como fonte de informação para o mapeamento de formações vegetais, que aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, as primeiras fotografias aéreas datam de 1958, que foi numa escala de 1 para 25 mil. Então, essas fotografias foram obtidas para levantamento das características da bacia terciária do Vale do Paraíba. Em 1960, o termo sensoriamento remoto aparece pela primeira vez na literatura científica, como uma técnica responsável pela aquisição de informações sem contato físico com os objetos. E então, desde 1960, nós temos o uso aí de sistemas de radares como sistemas de sensoriamento remoto que se tornaram operacionais para aquisição de dados. Então, nós temos aqui os sistemas de observação da Terra. O sensoriamento remoto, como um sistema de observação da Terra, iniciou-se a partir do uso militar, com o reconhecimento de alvos militares via fotografia aérea, né? Começou antes da Primeira Guerra Mundial, com a utilização de balões. A corrida espacial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ambos programas russo e americano buscam o domínio da tecnologia de mísseis balísticos, espaçonaves e de reconhecimento militar. Então, as técnicas de observação da Terra aconteceram aí após a Segunda Guerra Mundial, utilizando-se os radares. E na década de 60, foram as primeiras missões espaciais tripuladas, né, que serviram para reforçar o potencial do sensoriamento remoto, o potencial de sensoriamento remoto para o monitoramento da Terra. Então, com isso, utilizou-se a fotografia aérea, passando a ser substituída pelo sistema de imageamento digital. Então, nós temos aí duas imagens, né, uma imagem oblíqua do Arizona e o Golfo da Califórnia, em 1947, e em 1960 nós já temos aí uma imagem do satélite da série TIROS, né, os primeiros satélites meteorológicos americanos. Então, pois bem, os princípios físicos do sensoriamento remoto. Dentre os princípios físicos do sensoriamento, nós temos 4 elementos fundamentais dessa técnica. Nós temos a radiação eletromagnética, que é a chamada REM. Ela é o elemento de ligação entre todos os demais que se encontram nos vértices. Então, ela é responsável por ligar tanto a fonte, o sensor e o alvo. Então, ela está no centro, né, de todo o processo. A fonte de REM, ela pode ser identificada, né, como através do Sol, para o caso da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto no estudo de recursos naturais, e a Terra, no caso, para os sensores passíveis de micro-ondas e termais, utilizados pelos radares. Nós temos também um outro elemento fundamental, que são os sensores. Os sensores são os instrumentos capazes de quê? De coletar e de registrar a radiação eletromagnética, que é emitida pelo objeto.
E, por fim, nós temos o alvo, que é o elemento do qual se pretende extrair as informações. Então, nós temos aí os 4 principais princípios do sensoriamento remoto: a REM, a fonte de REM, o sensor e o alvo. Então, essa imagem mostra para a gente as fontes de REM, né, através do Sol. Então, o Sol irradia a radiação eletromagnética em todos os comprimentos de onda do espectro. Então, nós temos aí, pessoal, os comprimentos de onda, né, na parte superior da imagem, e cada uma dessa imagem superior aqui mostra os comprimentos de onda, né, de cada espectro eletromagnético. Então, nós temos aqui comprimentos de onda do espectro raio-x, ultravioleta, nós temos aqui o terceiro do espectro visível, nós temos a quarta imagem, que é do infravermelho, e por fim nós temos aí, né, o espectro, né, a fonte de REM através do Sol, identificada aí através dos raios. O Sol. A energia produzida pelo Sol atravessa o espaço na velocidade da luz, atingindo a Terra e interagindo com a atmosfera e com a superfície do planeta. Então, pessoal, nós temos aí na imagem, a energia sendo produzida pelo Sol. Então, essa energia, ela atravessa o espaço, certo? Na velocidade da luz, atinge a Terra e ocorre uma interação com a atmosfera. Então, a partir do momento que a energia produzida pelo Sol atravessa o espaço e atinge a atmosfera, né, a Terra reflete uma radiação, que é a chamada energia eletromagnética. E essa radiação, ela retorna para o espaço, né, e absorve uma parte dessa energia, uma parte dessa radiação, né, reemitindo os comprimentos de onda, reemitindo comprimentos mais longos, tá? Então, a imagem retrata todo o processo aí no momento de obtenção de dados através da fonte de REM Sol. Esse esquema mostra para a gente como que é feita a captação de dados por sensoriamento remoto. Então, como eu disse, nós temos uma fonte, essa fonte que pode ser tanto o Sol como a Terra, ela emite uma radiação eletromagnética, também chamada de REM. Então, essa fonte emite uma energia eletromagnética até o alvo, né? E aí, essa energia, ao tocar o alvo, ela é captada pelos sensores. Então, o esquema de captação de dados acontece dessa forma: a fonte emite uma energia que atinge o alvo e após atingir o alvo, os sensores fazem a captação dessa energia eletromagnética. A radiação eletromagnética REM. Então, a REM, pessoal, é o principal fundamento das técnicas de sensoriamento remoto. Então, assim, ela, no vácuo, ela propaga-se à velocidade da luz e sua interação com o meio físico pode ser explicada através de 2 modelos. Então, a REM, né, no momento que ela interage com o meio físico, ela pode produzir energia através de 2 modelos. Nós temos o modelo quântico, também chamado de corpuscular, e o modelo ondulatório. Na perspectiva quântica, a REM ela é concebida como resultado da emissão de pequenos pulsos de energia.
sob a perspectiva ondulatória, que a gente tem uma imagem aí ao lado que mostra um exemplo da perspectiva ondulatória, a radiação eletromagnética ela se propaga na forma de ondas. E essas ondas são formadas por oscilação. Oscilação de quais campos? Os campos elétricos, que está na parte superior da imagem, né? E os campos magnéticos, que estão na parte inferior da imagem, ok? Então, no modelo ondulatório, a radiação eletromagnética ela é caracterizada em comprimentos de onda. Esses comprimentos de onda, pessoal, é o quê? É a distância entre dois pontos de igual intensidade entre os campos elétrico e magnético. Então, os chamados comprimentos de onda é a distância entre um ponto. Então, um ponto E e um ponto M, que no caso seria o campo elétrico e o campo magnético. Tá bom? As propriedades da REM. Então, a radiação eletromagnética, ela tem duas propriedades que são muito importantes. O comprimento de onda, que já foi falado anteriormente, que é medida entre a distância de dois pontos. Ela é medida em metros, ela é medida em unidade de metros ou fatores do metro, como o nanômetro, o micrômetro ou centímetros. Então, o comprimento de onda, ela pode aparecer nessas três unidades aí. E temos também a frequência, que é o número de vezes que uma determinada onda passa pelo ponto fixo aí. Então, é a medida em unidades de ciclos por segundo, ou Hertz. Então, a frequência mede o número de vezes que uma determinada onda passa num determinado ponto, que no caso pode ser o ponto E, né, o ponto do campo elétrico, ou o ponto M, que é o campo magnético. Tá bom? Se eu estiver falando rápido, né, vocês vão fazendo as anotações aí, que ao final a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, pessoal, quanto ao espectro eletromagnético, trata-se do conjunto de comprimentos de onda que compõem a radiação eletromagnética. Então, o espectro eletromagnético, ele é dividido em regiões espectrais. Então, na figura a gente tem aí, nós temos a região ultravioleta, nós temos a região visível, do campo chamado campo visível, nós temos o infravermelho, o micro-ondas e temos aí a região do rádio. Então, pessoal, o que acontece? A imagem está mostrando para nós que é na região do espectro visível, né, que acontece o quê? A emissão, né, a captação de energia e a produção de imagens. A gente tem aqui 3 bandas, que no caso seria, né, as regiões do espectro azul, verde e vermelho, que compõem o chamado espectro solar. Então, as faixas mais exploradas do sensoriamento remoto para fins de estudos de recursos naturais são o espectro visível, o infravermelho próximo, o infravermelho médio e o micro-ondas, que são as áreas do espectro eletromagnético, né? Das faixas do espectro mais utilizadas quando a gente vai trabalhar com recursos naturais, como, por exemplo, vegetação, desmatamento, né? E dentre outros, tá bom? A imagem digital. Quando a gente fala de imagem digital, ou também imagem discreta, essa imagem ela é constituída por um arranjo de elementos, que também são chamados de dígitos, sobre a forma de grade ou malha regular. Então, é o que eu falei na última aula, né? O sensoriamento remoto, ele acontece, né, a imagem captada pelo sensoriamento remoto, ela é
ela pode ser identificada na forma de uma grade, né, uma malha quadriculada, e cada unidade ou célula dessa grade está identificando a localização de uma área, que é definida pelo sistema de coordenadas X e Y. Essas coordenadas, né, essa malha quadriculada, ela pode ser representada por linhas e por colunas. Então, nós temos essa imagem aí, pessoal, onde nós temos a malha quadriculada, né? A gente tem aqui a identificação das colunas na parte superior e no canto e ao lado nós temos aqui as linhas dessa malha quadriculada. Então, por convenção, a origem da imagem é sempre no canto superior esquerdo, que é aonde está em destaque aqui. Então, é nesse campo aqui que acontece o quê? A origem de uma imagem. É aqui que a imagem, né, origina. E o menor elemento da grade é chamado de pixel. Então, cada quadradinho desse aqui da malha quadriculada é chamado de pixel. O pixel representa uma área da superfície terrestre, né? E a cada pixel está associado um valor numérico. Então, cada pixel, cada quadradinho desse aqui tem um valor. Então, vocês estão vendo aí o primeiro quadradinho 1,1, o segundo quadradinho 2,1. Então, cada quadradinho corresponde a um pixel e esse pixel está associado a um valor numérico. Esse valor numérico indica o quê? A intensidade da radiação eletromagnética da área. Então, se a gente tem aqui um quadradinho onde temos um valor numérico de 3,2, então isso significa que o quê? Que essa área específica aqui da quadra, né, da imagem, recebeu uma radiação eletromagnética de 3,2, ok? Então, pessoal, cada pixel produz um atributo Z, que indica o seu nível de cinza, que também pode ser chamado de DN, Digital Number, que vai variar do preto, que é o nível mínimo, ao branco, que é o nível máximo. Então, o nível de cinza representa a intensidade da energia eletromagnética que é refletida, ok? Medida pelo sensor para a área da superfície da Terra correspondente ao valor do pixel. Então, cada sensor possui um limite de tons de cinza que consegue detectar e armazenar. Então, a gente tem aí, né, algumas fotografias de uma mulher. Então, a gente vê aí que são escalas de cinza, né, que variam do nível mínimo ao nível máximo. Então, quanto mais, né, clara for a imagem, quanto mais tons de cinza tiver a imagem, né, a gente tem aí maior intensidade de energia eletromagnética. Então, a gente tem aí a variação do preto, que é um nível mínimo, que tem menor intensidade de radiação eletromagnética, e a gente tem aí maior quantidade, né, maior cor branca na imagem, que a gente pode falar que tem um nível de intensidade máximo de energia eletromagnética. Na segunda imagem, nós temos aqui a malha quadriculada, né? E aí, essa malha quadriculada tem vários elementos numéricos, onde cada pixel desse aqui tem um valor. Então, quanto, né? Opa, pulou. Quanto maior o valor, né? Então, a gente está vendo aqui o valor. Quanto maior o valor, menor, né? Menor é a resolução da imagem, a intensidade de energia eletromagnética que foi aí medida pelo sensor. O processamento digital de imagens. Então, pessoal, eu não poderia deixar de falar sobre o PDI,
que é o processamento digital de imagens. O que seria o PDI? O PDI é o conjunto de técnicas para manipulação de imagens digitais, no sentido de facilitar a extração de informações. Então, o DPI tem a capacidade de quê? De processar tanto dados de imagem monocromática, ou seja, aquelas que que representam feições de somente uma faixa espectral, quanto imagens multiespectrais, né? Que são feições representadas por várias faixas do espectro. Essas várias faixas do espectro são chamadas de bandas ou canais. Então, na primeira imagem aqui, nós temos, né, o segmento da imagem, nós temos uma imagem sintética, né, uma imagem de satélite sintética, e dessa imagem identificamos 3 bandas, os pixels dessa imagem, ok? E aqui nós temos 3 bandas, a banda blue, a banda green e a banda red, que seria o chamado DPI, que seria o RGB, tá? Que seriam as bandas azul, verde e vermelho. E ao lado tem uma representação esquemática dos dados de 3 bandas. Então, nós temos aqui dados de 3 bandas, A, B e C, e como que esses dados podem ser representados esquematicamente, né? Lógico. Então, nós temos aí a banda A, a gente tem a linha 1 e a linha 2, formada por elementos A e a linha 1 e 2 da banda B e a linha 1 e 2 da banda C, ok? Então, é uma representação esquemática dos dados dessas 3 bandas. Quando a gente fala da resolução de imagens, a palavra resolução em sensoriamento remoto, ela pode ser atribuída a 4 diferentes parâmetros. Então, dentro, né, desse tópico resolução das imagens de sensoriamento remoto, a palavrinha resolução, ela é uma das principais, é um dos principais termos, né, que está dentro dessa técnica aí. Então, nós temos 4 diferentes parâmetros dentro dessa resolução de imagens, que é a resolução espacial, a resolução espectral, a resolução radiométrica e a resolução temporal. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Cabe lembrar, pessoal, que aqui eu estou apresentando os principais conceitos do sensoriamento remoto. De forma mais aprofundada, vocês vão, né, trabalhar com essa técnica na disciplina do próximo módulo aí, tá? Então, aqui são realmente as noções do sensoriamento remoto, ok? Então, a resolução espacial. Quando a gente fala de resolução espacial, ela pode ser definida como a habilidade de um sensor de distinguir objetos que estão próximos espacialmente. Então, pessoal, essa resolução, ela é uma resolução que o quê? Que acontece quando cada sensor é projetado para fornecer dados a um determinado nível de detalhe espacial. Então, quando a gente quer trabalhar com dados que a gente quer ter um nível, né, elevado, a gente quer pegar detalhes de uma determinada área, a gente usa a resolução espacial. Quanto menor o objeto possível a ser identificado, maior é a resolução espacial. Então, quanto menor possível é o objeto, maior vai ser a resolução. É como se a gente pega uma imagem, se a gente expandir, se a gente aumentar aquela imagem, a resolução dela vai ficar desfocada. Se a gente diminuir a imagem, a resolução vai ficar uma resolução melhor. Então, a imagem vai ficar melhor, né? Então, as imagens de sensores remotos possuem uma estrutura matricial, que é o que eu falei, são as imagens de
as imagens por satélites, né? Onde o seu elemento principal é o pixel, que é no caso das imagens por satélites. Um dos fatores mais importantes para a escolha da imagem mais adequada para os projetos de levantamento de recursos terrestres é a resolução espacial. Então, é o que eu disse, quando a gente quer trabalhar com dados que exigem um nível de detalhe maior, a gente trabalha com a resolução espacial, que é dessas particularidades aí do sensoriamento remoto. Então, na imagem 1, nós temos aí uma resolução espacial de baixo detalhamento, e na imagem 2, nós temos aí uma resolução espacial, uma imagem com resolução espacial de alto, né, nível de detalhes. Então, aí a gente pode estar vendo aí a rodovia, né, as edificações, a vegetação. Então, a gente consegue identificar, né, os detalhes dessa imagem, ok? Então, quando a gente quando a gente trabalha com projetos voltados aos recursos terrestres, a gente opta pela resolução espacial devido aí ao nível, né, de detalhamento da imagem, de qualidade da imagem também. Então, a resolução espacial de uma imagem refere-se ao tamanho que este pixel representa na realidade. Então, quando a gente fala que para o mesmo sensor remoto, cada pixel representa sempre uma mesma área, com as mesmas dimensões da superfície terrestre. Quanto menor for o tamanho real desse pixel, maior a resolução espacial da imagem, o que significa a maior capacidade de registrar objetos dispostos na superfície. Então, quanto menor for o pixel, melhor será a imagem. Então, é só vocês fazerem um teste aí, pegar uma imagem que tiver no computador de vocês e irem, né, e ampliando essa imagem, aumentando essa imagem, né? Então, vocês vão ver que o nível de detalhamento, né, de nitidez dessa imagem, ela vai ficar bem inferior. Isso significa que o quê? Que o pixel está aumentando, né? Agora, quando o pixel, a imagem permanece, né, ao nível, o pixel apresenta um menor tamanho, a imagem apresenta uma resolução espacial boa. Então, contribui, né, para a identificação de uma determinada área, ok? Então, nós temos aqui o seguinte. Observe essas duas imagens. Nós temos aqui um quadradinho com 12,8 metros, um quadradinho com 6,4 metros, com 3,2 e com 1,6. E embaixo nós temos 0,80 metros, 0,40 metros, 0,20 e 0,10 metros. Então, vocês percebem que quanto menor, né, é o pixel, quanto menor melhor é a resolução espacial de uma determinada imagem, ok? Então, é por isso, pessoal, que isso também acontece na figura 2, né? Quanto menor aí o tamanho, melhor é a resolução espacial da imagem, ok? Nós podemos ver isso através das escalas também. Então, nós temos aí a imagem 1, uma escala de 1 para 1 milhão. Então, a gente consegue ver aí, né, que está bem borrado, a imagem está bem distorcida, né, a gente tem essa é uma imagem captada, né, pelos sensores, então, está bem distorcida. Na imagem 2, nós temos aí uma escala de 1 para 500 mil, já deu uma melhorada, né, já a qualidade da imagem já melhorou um pouco. Na próxima imagem, nós temos uma escala de 1 para 250 mil. Então, nós reduzimos a escala. Então, se a escala foi reduzida, o tamanho, né, da imagem, da escala da imagem foi reduzida, melhor é a resolução dessa imagem. E, por fim, nós temos aí uma escala de 1 para 100 mil,
que a gente já consegue identificar aí, né, alguns detalhes da imagem. Então, quanto maior a escala, menor o nível, né, a nitidez da imagem. E quanto menor a escala, melhor é a nitidez, né? O nível de detalhamento de uma imagem. Então, gente, pessoal, dependendo do trabalho que vocês forem fazer, né? A questão da escala é uma das coisas que tem que ser estudadas, né? Analisadas. Por quê? Porque isso facilita, né, a identificação de uma determinada imagem com mais facilidade, tá bom? A resolução espectral. Quando a gente fala da resolução espectral, ela tem a ver com o número de bandas que os sensores existentes nos satélites conseguem captar. Então, a gente tem aí, né, várias bandas, banda A, banda B, banda C, né, que cada banda corresponde ao quê? A um número, né, que consiste no quê? No número de bandas que os sensores conseguem, que os satélites conseguem identificar. Então, de uma maneira simplificada, quando a energia solar atinge a superfície da Terra, parte dessa energia é absorvida e parte é refletida. Então, nós temos aí que é a energia emitida pela superfície terrestre através das ondas, como a gente falou anteriormente. Então, cada sensor trabalha com um intervalo que corresponde a essas ondas que são emitidas. Então, na figura abaixo, a gente demonstra o quê? O segmento do eletromagnético correspondente aos sensores. Então, a gente tem aí o espectro eletromagnético e a gente tem aqui as bandas, né, que é a ultravioleta, a gente tem aqui a banda do espectro visível, que é onde está aqui, né, as 3 bandas, amarelo, vermelho e verde, ok? Nós temos aqui o infravermelho médio. Então, depende dessa o quê? Depende desse intervalo, né? E aí, vocês vão ver isso de forma prática na disciplina de sensoriamento remoto no próximo módulo, tá? Na prática, é bem mais tranquilo do que na teoria, mas aí vocês vão aprofundar mais na disciplina de sensoriamento remoto, tá bom? Então, pessoal, um exemplo de resolução, de imagens de resolução espectral, são as imagens captadas pelo Landsat 7, pelo satélite Landsat 7. Então, essas imagens, nós temos aí a banda 1, que representa grande penetração de corpos d'água, sendo particularmente interessante para estudos batimétricos, que são estudos que medem a profundidade dos oceanos, dos lagos e dos rios, né? Então, essa banda 1, ela permite o detalhamento da turbidez da água, né? E o traçado das correntes. É uma boa banda para mapeamento de águas costeiras e apresenta também sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de queimadas ou atividade industrial. Então, nós temos a banda 1, né, muito utilizada nos estudos voltados aí à questão dos oceanos, estudos batimétricos, e nós temos a banda 2, que ela apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão de água. É também utilizada para quê? Para estudos sobre a qualidade de água e mapeamento de correntes, de corpos d'água. Ela tem uma boa penetração em corpos d'água e boa para mapeamento de vegetação e áreas que ocorrem atividades antrópicas. Então, aqui nós temos 2 imagens, que é a banda 1, a banda blue, e a banda 2, que é a banda verde. A banda 1 é muito utilizada aí nesses mapeamentos, né, para medição de profundidade oceânica, e a banda 2 utiliza também, é muito utilizada também para estudos sobre a qualidade da água e também questão vegetacional, ok?
A banda 3 apresenta bom contraste entre áreas cobertas com vegetação e solo exposto. Então, ela é muito utilizada para uso, né, estudos sobre a vegetação. É uma banda muito utilizada para delimitação de mancha urbana, traçado do sistema viário. Então, muito utilizada para os estudos urbanos em si, mapeamento de uso do solo. A banda 4 tem também, né, apresenta um contraste, porque ela é utilizada para identificar, né, questões, contrastes entre questões voltadas ao solo e corpos d'água, que permite o mapeamento dos rios de grande porte, áreas úmidas. E essa banda 4, ela é sensível à morfologia do terreno, sendo muito utilizada para mapeamentos de geomorfologia, geologia, dentre outros. Então, ela serve para mapear a vegetação que foi queimada e permite a visualização de áreas ocupadas, né? Então, quem gosta aí de trabalhar com essa questão de queimadas na Amazônia e tal, utiliza muito essas imagens Landsat 7, né, e aprofunda aí na banda 4. Então, ela é uma banda muito sensível para a absorção dessa radiação eletromagnética. Por quê? Porque ela é composta por óxidos de ferro e de titânio, que são muito comuns nos solos tropicais, que são intemperizados. Então, essa banda ela é muito sensível para essa absorção dessas áreas, ok? Então, nós temos aí uma imagem da banda 3, né, da banda Red, e nós temos aí a banda 4, que é chamada de infravermelho próximo, que é essa banda bem sensível aí, né, por causa do índice de ferro, né, da grande quantidade de ferro dessas áreas, principalmente as áreas de queimada, tá bom? E temos também a banda 5, que permite o teor de umidade das plantas. Então, essa banda 5 ela é chamada de infravermelho médio, né? Então, quando a gente quer detectar estresse na vegetação causado por falta d'água, né? Então, os impactos na vegetação por falta d'água, informações sobre a umidade do solo, né? Como que essas perturbações ocorrem, se chove pouco, né? E mapear mesmo essas imagens através dos satélites, nós utilizamos a banda 5, ok? E a banda 6, ela pode ser utilizada para mapeamento térmico de plantas, estudos termais de solos, mapeamento de temperatura de águas oceânicas também, né? Informações importantes sobre pesca e clima, ok? Pode ser utilizada para estudos sobre ilhas urbanas. E a banda 7, a gente utiliza essa banda quando a gente quer trabalhar com os estudos de morfologia do terreno. Então, estudos voltados aí à questão dos solos em geomorfologia, né? A questão geológica de determinadas áreas, mineralógica. E essa banda 7 ela é utilizada também para identificação de minerais e detectar a umidade do solo, ok? Então, nós temos aí a banda 6, que ela é chamada de infravermelho termal, e a banda 7, chamada de infravermelho médio. Cada uma banda, né, é responsável aí, pode ser utilizada de acordo com o estudo, né, o estudo de cada pesquisador, ok? E a resolução radiométrica, ela refere-se aos níveis digitais representados por níveis de cinza de uma imagem. Então, nós temos aí a resolução radiométrica, ela é expressa pelo número de dígitos binários, que é chamados bits. Então, ao lado, nós temos o quê? Uma imagem 1, que ela é composta por 2 bits. Então, nessa imagem 1, nós temos 2 bits com 4 tons de cinza. E a imagem 2, nós temos 8 bits. A imagem é composta por 8 bits e os tons de cinza são 256 tons.
né? Então, a gente vê aí, né, o nível de detalhamento da imagem 2 é bem maior, né? Por quê? Porque a imagem é composta por 8 bits e 256 tons de cinza. Então, essa é um exemplo de uma resolução radiométrica, né? Que acontece por quê? Ela pode ser identificada, bem fácil vocês identificarem aí uma imagem com resolução radiométrica, pessoal, é pelo tamanho do arquivo. Então, dependendo do tamanho do arquivo, né, da imagem que vocês receberem, né, a imagem com 8 bits, por exemplo, é necessário 1 byte para cada pixel da imagem. Então, cada quadradinho da imagem é necessário 1 bit, 1 byte, desculpa. Então, no caso de uma cena, né, inteira, de uma imagem de um satélite Landsat, por exemplo. Então, se a gente tem uma imagem do satélite Landsat, uma imagem inteira, né, formada por aproximadamente 41 milhões de pixels, a gente precisa aí de um arquivo de aproximadamente 41 megabytes. Então, a gente pode ver aí, né, o quanto que o tamanho do arquivo influencia, né, na qualidade da imagem também. Então, se a gente tem uma imagem, inteira, isso significa que o quê? Que a quantidade de pixels vai ser maior e a gente vai precisar também, né, de um espaço maior. Né? O arquivo vai ser um arquivo maior. Então, a gente vai precisar de espaços maiores aí, ok? E a resolução temporal, que a gente já tinha falado, né, na primeira aula, que corresponde ao tempo que o satélite leva para recobrir uma mesma área, novamente. Então, eu falei que nas imagens, né, Landsat, através dos satélites Landsat, eles utilizam, né, aproximadamente 99 minutos para o satélite dar 14 voltas da Terra por dia. Então, eles gastam 99 minutos para conseguir, né, dar 14 voltas em torno da Terra. Né? E isso, a volta é completada em 15 dias. Então, esse processo aí, essa cobertura total, ela é finalizada num período de 15 dias. O satélite Spot 5, né, com uma órbita de altitude de 832 quilômetros, permite recobrir a mesma área no intervalo de 26 dias. Então, a gente tem aí, né, a mesma área, através do satélite Spot 5, utiliza 26 dias para cobrir essa mesma área aí, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, uma imagem que mostra para nós a combinação das bandas. Então, essa é uma imagem por satélite que mostra a combinação das bandas 1, 2 e 3. Quando vocês estiverem, né, na prática, na aula prática do sensoriamento remoto, vocês vão aprender a fazer essa combinação de bandas, né, que gera a imagem. Então, nós temos aí a banda 1, banda 2 e banda 3, representada pelo azul, verde e o amarelo. Então, essa combinação, que utiliza apenas as bandas da porção do visível do eletromagnético, que é o que eu falei, é que mais se aproxima das cores reais. Então, são essas 3 bandas aí, azul, verde e vermelho, que dá, né, a resolução, dá uma melhor resolução e que mais se aproxima das cores reais. Então, essa combinação de bandas, ela é boa para realçar o quê? Regiões de água rasa, turbidez, correntes, segmentos de suspensão. Então, quem tem o objetivo de trabalhar com essas questões, pode utilizar essa banda aí, 1, 2 e 3, tá? Que é a blue, green e a red. Então, nessa imagem que a gente mostra aí, essa imagem por satélite, as tonalidades do azul mais claro representam as águas mais rasas e com sedimentos em suspensão, enquanto os tons azul mais escuros representam as águas mais profundas e com pouco sedimento. As áreas urbanas aparecem em tonalidades de marrom claro,
e a vegetação em tons de verde. Então, pessoal, as imagens por satélites, né, as imagens do Google Earth são, né, detectadas através do quê? Da combinação de bandas. Então, essa aí é uma imagem por satélite que é muito utilizada, né, para estudos que pretendem mostrar aí a turbidez da água, questões de sedimento e principalmente também a questão da identificação, né, expansão urbana, né, para os estudos urbanos, tá bom? Tô falando muito hoje, né, gente? Mas tem que falar porque vocês já têm que ir para a disciplina, assim, com a noção, né, das noções básicas mesmo do sensoriamento. Então, gente, os sistemas de sensores. Quando a gente fala dos sistemas de sensores, os sensores são equipamentos capazes de transformar em forma de energia um sinal passível de ser convertido em informação sobre o ambiente. Então, o sensor, eles são o quê? São os equipamentos capazes de quê? De captar a energia e transformar essa energia em um sinal, que esse sinal é passível de quê? Ele é convertido em informação sobre a área que você está estudando, ok? Então, o sensor é responsável por isso, por esse processo, né? Captar a energia através de um sinal, e esse sinal ele é convertido em informação sobre o ambiente. Então, no caso específico do sensoriamento remoto, a energia que é captada pelos sensores é a energia eletromagnética, que a gente já falou anteriormente. Então, o sensor remoto ele é um dispositivo capaz de quê? De responder à radiação eletromagnética de determinada faixa do espectro, registrando essa faixa, gerando um produto de uma forma adequada para a interpretação do usuário. Então, o sensor, essa é uma outra funcionalidade do sensor, né? Ele capta essa energia e esse dispositivo que responde a essa radiação eletromagnética faz o registro dessa energia, gera um produto e esse produto a gente pode estar utilizando aí de forma adequada para interpretar estudos, né, que a gente está realizando no momento, ok? Então, aqui nós temos os níveis de aquisição de dados, né, os dados obtidos pelos sensores. Então, nós temos aí o nível orbital, através dos satélites. Então, a gente obtém aí, a gente consegue obter dados através dos satélites com nível orbital. Ele varia de 920 quilômetros a 400 quilômetros. Nós temos aí a aquisição de dados aéreos por plataformas aéreas. Como que é feita? Considerando a alta altitude e a baixa altitude, que varia. A alta altitude varia de 3.000 metros e a baixa altitude, né, aproximadamente aí 300 metros. E nós temos também a plataforma terrestre, que a gente consegue, né, obter dados através de levantamento de campo, né, trabalho de campo, trabalhos em loco e também laboratórios, ok? Então, a classificação dos sensores. Como que os sensores são classificados? Então, nós podemos classificar os sensores quanto ao produto que é obtido. Então, se a gente conseguiu, né, como produto, uma imagem, como a gente está vendo aí, nós temos a imagem, ela foi captada pelos sensores imagiadores. Quem que são os sensores imagiadores? Né? Esses sensores imagiadores são sistemas dotados de quê? De técnicas para fazer uma varredura e produzir imagens, né? Então, se a gente tem aí uma imagem por satélites, nós temos aí, né, uma imagem que foi captada por sensores imagiadores, que são sensores que fazem o quê? O processo de varredura e produzem imagens, ok?
Exemplo desses sensores imagiadores, nós temos aí as câmeras, os scanners e os radares, que são, né, os satélites aí. Então, nós temos os Cybers, os Spot, o Landsat, o Radarsat, tá? Que são alguns satélites aí, ok? E nós temos os sensores não imagiadores. Quem são esses sensores? São sensores que não geram imagem da superfície, né? Eles geram o quê? Dígitos, informações precisas sobre um determinado objeto. Essas informações, normalmente, elas vêm representadas em quê? Em tabelas ou gráficos, né? Então, são sensores o quê? Que não produzem imagem, não geram imagens, né? São o quê? São sensores que promovem, né? Que conseguem como que eu posso falar? Conseguem adquirir informações mais precisas sobre um determinado lugar. E aí, esses sensores captam aí informações que a gente pode trabalhar, né? Organizar em gráficos e tabelas, ok? Em função da sua fonte de energia. Então, pessoal, os sensores, eles são classificados quanto ao produto obtido e quanto à sua fonte de energia. Então, se a fonte de energia for passiva, ok? Não possui fonte de radiação própria. Então, os sensores passivos não possuem fonte de radiação própria, né? Mede a radiação solar refletida ou radiação emitida pelos alvos. Então, é o caso dos sistemas fotográficos. Então, na imagem 1 aí, nós temos um exemplo de sensor passivo, né? Onde o sensor não precisa de fonte externa de radiação eletromagnética para identificar aí as informações e gerar, né, o produto, ok? E aí nós temos um exemplo de sensores ativos, que o quê? É um processo, né, que possui a sua fonte própria de radiação eletromagnética. Então, desse processo ativo, o próprio sensor já possui essa fonte própria, registrando essa energia que é emitida e refletida pelo alvo. Então, o ativo possui, né, essa própria fonte de energia eletromagnética, e o passivo não necessita aí de uma fonte externa de radiação. A gente tem aí como exemplos dos sistema passivos, os sistemas fotográficos, as câmeras fotográficas, e nós temos aí os radares como sistemas ativos, ok? Imagens por satélite. Então, é como eu disse, as imagens por satélites estão na classe dos imagiadores passivos, né? Então, essas duas imagens aí, pessoal, são imagens que foram captadas pelo Google Earth. São duas imagens de um loteamento da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Então, a gente tem aí essa imagem aproximada do ano de 2009, e ao lado nós temos a expansão urbana do loteamento, já no ano de 2019, onde a gente consegue ver, né, com maior nitidez como que a cidade vem crescendo, né, através aí desses, né, por meio da implantação desses loteamentos habitacionais. Então, essas imagens por satélites, né, fazem parte desse grupo de imagiadores passivos, ok? Porque os sensores captam uma imagem que é o produto que chega para nós, ok? Os sistemas aéreos. Tá acabando, viu, gente? Quanto aos sistemas aéreos, os sistemas aéreos utiliza-se o sensor numa plataforma aérea por meio de aviões, de balões e até pombos. Então, os sistemas aéreos, pessoal, são sistemas o quê? Que realizam a captação de imagens, né? De informações sobre uma determinada área,
informações sobre uma determinada área, que pode ser por meio de aviões, balões e até mesmo pombos. Então, são sistemas chamados de aéreos, ok? Então, as imagens aí mostram, né? Os aviões, a identificação ao lado aí, que foram as primeiras, o primeiro identificação aí de imagens, né? De informações aéreas que foram através dos pombos, ok? E aí nós temos esse quadro que mostra os satélites e os sensores, ok? Então, nós temos aí o Landsat, que usa os sensores MSS, TM e ETM, que vocês vão ver aí, né, na disciplina de sensoriamento remoto. Então, utilizam a banda 6, 7 e 8 para produzir essa imagem aí, do lado. Então, nós temos aí o satélite SPOT, que utiliza os sensores HR-VIR e o Vegetation. Utiliza a banda 5 e a banda 4. Nós temos o ICONOS, utiliza a banda 5, utiliza 5 bandas, né? E o QuickBird, que é do ano de... a operação desse satélite foi no ano de 2001 e utiliza aí 5 bandas para a produção da imagem, ok? Vantagens do sensoriamento remoto. Então, vai falar um pouquinho, né? Qual a vantagem que tem em trabalhar com imagens de sensoriamento remoto, com aquisição de dados né, por meio do sensoriamento remoto. Então, nós temos aí, ele não é um sistema, ele não é intrusivo, no sentido se o sensor coletar a radiação eletromagnética emitida ou refletida pelo alvo, sem afetar o seu estado presente. Então, os sensores podem ser propagados para coletar dados sistematicamente sobre um determinado alvo. Então, essa coleta sistemática remove o viés presente em muitas coletas. Então, é por isso que as imagens, as imagens, né, os dados coletados no sensoriamento remoto, né, diminui a questão dos erros, dos vieses, né, durante a coleta, ok? Sob condições controladas, os dados de sensoriamento remoto podem ser usados para estimar variáveis geofísicas e biofísicas, como profundidade, altura, temperatura, biomassa, ok? Dados de sensoriamento remoto são atualmente críticos para a modelagem de processos naturais, como mudanças climáticas, desertificação, desastres naturais, ok? E nós temos aqui limitações do sensoriamento, ok? Essa técnica ela tem limitações. A grande limitação do sensoriamento remoto é que é frequentemente entendido como a solução ideal. Então, muitas pessoas que utilizam essa técnica, né, normalmente entende como uma solução rápida, barata de obter informação, né? Porém, ela não pensa nos custos envolvidos, né, na pesquisa. Então, o desenvolvimento de tecnologias, pessoal, principalmente quando a gente trabalha, né, o lançamento de satélites e manutenção de programas de observação da Terra, então, assim, tem muitas soluções aí baratas, mas, porém, tem muitas soluções de alto custo. E, principalmente, né, tem sistemas aí de sensoriamento remoto, tecnologias voltadas ao sensoriamento remoto que não são baratas. Então, a gente tem que ver isso também. Os dados do sensoriamento remoto, eles devem ser o quê? Dados usados considerando as escalas, é o que eu falei. Considerar qual a escala de tempo e espaço dos processos a serem investigados. Dados de sensoriamento remoto necessitam de calibração anterior e posterior ao lançamento do sensor. Então, tem que calibrar esses dados, né, antes de fazer aí o lançamento do sensor. E alguns sensores que emitem radiação na direção do alvo com grande potência. Então, a gente tem aí os sensores que emitem a radiação com grande potência, como é o caso do radar, do sonar, do lidar, que são sensores que podem ser intrusivos e que podem, inclusive, afetar o alvo, ok?
Então, por fim, nós temos aí endereços interessantes para vocês estarem dando uma olhada, né? Que pode contribuir aí nas pesquisas de vocês, nas pessoas que querem trabalhar, para quem quer trabalhar com sensoriamento remoto, nós temos essas opções aí, ok? Nós temos aqui imagens do INPE, da NASA, do Fator X, ok? Do Intersat e dentre outras, ok? Então, nós temos aqui as referências e é isso aí. Muito obrigada.